Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje nós vamos finalizar o nosso livro 3 de matemática, para na próxima semana a gente começar o nosso livro 4, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre números na forma de fração e na forma decimal. Diferenciar e mostrar que muitas vezes os números, mesmo sendo na forma decimal, eles indicam uma fração. Lógico, né? Porque o número decimal é originário de uma fração. Então vamos lá. Metade de cada disco de cartolina está pintada de vermelho. O disco de cima foi dividido em... Quantas partes o disco de cima foi dividido? 2 partes. 2 partes iguais. A parte pintada de vermelho, metade, pode ser representada pela fração 1/2, tá? Então essa primeira imagem aqui, a gente representando ela por fração, ela vai ser representada 1/2. O disco de baixo foi dividido em quantas partes? Aí nós temos aqui esse disco aqui dividido em 10 partes. Então vamos lá, a gente coloca 10. 10 partes iguais. A parte pintada de vermelho, metade, pode ser representada pela fração 5 décimos ou pelo número na forma decimal. Qual o número na forma decimal? 5 décimos na forma decimal vai ser igual a 0,5. Lembra que a gente fez transformando as frações em números decimais? Transformando essa fração em número decimal, teremos 0,5, que é a mesma coisa que 5 décimos. As partes pintadas de vermelho dos discos correspondem à mesma parte de um todo, a metade, e pode ser representada de diferentes maneiras. A gente pode representar essa segunda imagem aqui com 1/2, com 5 décimos na forma de fração ou com 5 décimos na forma decimal também. Todas essas 3 frações aqui, todas essas 2 frações e esse número decimal indicam a metade, tá? Então vocês podem observar, mesmo partidas em quantidades diferentes, nós estamos ali representando a metade de cada uma. É mais ou menos como se fosse uma fração equivalente. Tá? Que a gente tem números diferentes, porém é o mesmo resultado. Então a gente verifica aqui tudo certinho. Aí aqui nas atividades, na número 1, vocês vão fazer o seguinte: observe as 3 figuras de mesmo tamanho e represente na forma de fração a parte pintada de azul de cada uma. Então vocês vão ter que representar aqui nesse exercício em forma de fração, ok? Em qual figura a parte pintada de azul é maior? Vocês vão ter que prestar atenção. Qual será que é a maior? Que número na forma decimal representa a parte pintada de cada figura? Aí vocês vão ter que observar e verificar qual é a fração que tem décimo ou centésimo ou milésimo, tá? E aí vocês vão conseguir transformar esse númerozinho em número decimal. Por exemplo, aqui na número 1, nós temos 1/4 da figura pintada. Então, 1/4. Na figura número 2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vinteavos. 5 vinteavos da figura pintada. E na figura número 3, nós temos, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5. 25 centésimos. 25 centésimos. Aí aqui, ó, aí a letra A, vocês já sabem a resposta, né? A letra B, que número na forma decimal representa a parte pintada de cada figura? Então a gente vai observar aqui no quadro. Nós temos 1/4. 1/4. Dá para eu transformar 1/4 para a forma decimal? Até dá, só que a gente não vai conseguir agora. Nós temos também 5 vinteavos. Também dá, só que não tão fácil. Mas também temos 25 centésimos. Opa, isso aqui eu sei transformar em número decimal. Como é que eu vou fazer? Repito 25. Observe quantos zeros eu tenho. A minha vírgula que estava aqui no final, ela vai ter que pular 2 casas. 1, 2. Ela vem para cá. E a gente coloca um zero aqui na frente. Ou seja,
25 centésimos é o número decimal que a gente vai poder representar nessas figuras. Ó. Certa a resposta. Ok? E aí vão ter os outros exercícios para vocês compararem e fazerem dessa forma. Aí, nas páginas seguintes, vamos ter quociente decimal. O que é o quociente decimal, gente? É o resultado de uma divisão com um número decimal. Como assim? O número decimal, ele é constituído ou de uma parte inteira ou sem inteiro e uma parte fracionada, uma parte decimal, certo? O número decimal, ele vai ser, quando a gente tem uma divisão, a gente pode ter um resultado, um quociente, em forma de número decimal, quando a gente quer finalizar totalmente, quando a gente quer que reste zero, tá? Então, quando a gente for fazer uma divisão e a gente, mesmo que a divisão tenha resto, a gente pode transformar o resultado dessa divisão em um número decimal para que ela não tenha mais resto. Como assim? Aí tá aqui, ó. Para pendurar roupas na lavanderia de sua casa, será preciso dividir um rolo de varal de 11 metros de comprimento em 4 pedaços iguais. Quantos metros terá cada pedaço desse rolo? Então, ela vai ter que fazer 11 dividido por 4. Então, nós vamos montar aqui também para fazermos juntos. 11 dividido por 4. Dá para a gente dividir por 4? Não dá. Então, vamos ter que baixar 11. Aí, vamos lá. Na minha tabuada de 4, quem vezes 4 dá 11 ou perto de 11, só que menor? Nós não temos, mas temos o número 2 que dá 8, que é o mais próximo de 11, né? Então, a gente coloca aqui o 2. Multiplicamos 2 vezes 4, 8. Então, 11 menos 8. 11 menos 8, vamos ter 3 de resto. Só que esse 3 aqui soluciona o problema dela? Não soluciona. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? A gente vai ter que colocar uma vírgulazinha aqui e inserir um 0 do lado do 3. Deixa eu mudar a cor da caneta para vocês observarem melhor. Ó. Esse 0, ele não existe aqui. A gente vai inserir ele, por quê? Porque ele está vindo depois da vírgula, tá? Então, a gente colocou aqui a vírgula. Agora, ele virou 30. 30 dividido por 4. Então, a gente vai de novo. Que número na tabuada de 4? Tananá, tananá. 7. 7 vezes 4, 28. Então, a gente coloca o 7 aqui, depois da vírgula. E aqui a gente subtrai 28. 30 menos 28, resto 2. Até aí, tudo bem? Beleza. Só que 2, eu não quero que sobre resto nessa conta. Então, eu preciso colocar mais uma vez um 0. Ah, tia, preciso colocar outra vírgula? Não, não preciso colocar outra vírgula. Por quê? Porque já tem ela aqui. Então, não tem necessidade de eu colocar mais vírgula. Todo número que aparecer depois dela, eu já sei que são números decimais. Então, aqui a gente já tem 2 inteiros e 7 décimos. Agora, a gente vai transformar esse 2 em 20. Vamos colocar um 0 do lado dele. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, ó, fechei a minha conta. Tive resto 0. Cheguei ao meu objetivo. E quantos metros cada pedaço de varal vai ter que ter? Cada pedaço do varal vai ter que ter 2 metros e 75 centímetros. Ok? Então, a gente transformou um número inteiro, a gente conseguiu dividir esse número inteiro e ele ficou como um número decimal no resultado. Aí, vamos ver aqui como é que o livro está trazendo para a gente? Então, vamos lá. Ela pegou, dividiu 11 por 4, deu 8, igual o que a gente fez aqui. Deu 2. Aí, só que esse 3 a gente não poderia... dividimos 11 unidades por 4. Obtemos 2. E sobram 3. Precisamos transformar essas 3 unidades em 30 décimos. Colocamos a vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal do número.
e dividimos 30 décimos por 4. Obtemos 7 décimos e restaram 2 décimos. 2 décimos eu vou transformar em 20 centésimos. Transformei e fiz 20 dividido por 4, onde eu obtive 5. Transformamos 2 décimos em 20 centésimos. Depois, dividimos esses 20 centésimos por 4. Obtemos 5 centésimos e o resto é 0. Então, cada pedaço desse rolo terá 2, cadê a vírgula? Não está aqui. Aqui, 2,75. Opa, isso não é vírgula. Espera aí, tá aqui. 75. E aí temos a resposta certa, tá? Então, gente, sempre que vocês forem dividir um número inteiro por um número inteiro por outro número inteiro e estiver sobrando o resto, eu posso continuar dividindo, transformando o meu resultado em um número decimal, ou seja, que tenha vírgula. Vou botar aqui outro exemplo para a gente fazer mais uma vez e vocês prestarem atenção. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. 13 não. 14 não. 15 dividido por 2. 15 dividido por 2. 1 dá para eu dividir por 2? Não. Então, eu vou baixar 15. Pegar. 15 dividido por 2. Quem vezes 2 dá 15? Ou perto de 15, só que menor? 7, que dá 14, né? Então, 15, 7. 7 vezes 2, 14. Então, aqui eu subtraio 14. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. Tá tendo o resto aqui, não tá? Então, o que eu posso fazer? Transformar em número decimal. Coloco a minha vírgula aqui, acrescento um 0 aqui, e esse 1 passa a ser 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, achei no resto 0. E aí eu tenho 7 inteiros e 5 décimos como exemplo, tá? Gente, não é muito difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu venho falando sempre para vocês. É só treinar, fazer bastante, que aí a gente vai gravando, né? E vai entendendo melhor como que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo Clesep ou pelo Teams. E na aula online a gente tira mais dúvidas também. Um beijo!